Que bom que você está ligado aí na NET, canal 9 digital e 96 analógico. E você também que navega pela internet. Começa agora mais um programa O Trabalhador. Lembrando sempre que o programa O Trabalhador é idealizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Eu mando um abraço para vocês todos aí, a diretoria, a presidência. E por falar em presidência, a nossa convidada de hoje, como sempre, são pessoas que a gente procura trazer aqui que tem conteúdo e coisas legais para falar para você. Então essa convidada, ela é a secretária executiva da presidência deste sindicato. É a Ilza Moura. Já já você vai conhecê-la se ainda não a conhece, tá certo? Nós temos também a leitura de imprensa que o Beza sempre separa aqui com carinho. Quero fazer uma menção aqui do jornal O Metalúrgico, que domingo passado, dia 23, ele completou 79 anos e está em pé, forte e rígido, tá certo? Conforme eu prometi, tem leitura de imprensa, tem a Ilza Moura, que vai falar do mês daqui da secretária, tá certo? E a gente volta já. Não saia daí. Até já. Olá, que bom que você continua ligado na NET, canal 9 e 96, 9 digital, 96 analógico, e você que está navegando pela internet assistindo o programa O Trabalhador. Como eu disse no bloco anterior, a nossa convidada especial de hoje, que vai homenagear todas as secretárias do Brasil e do Grande ABC, ou vou dizer ao contrário, do ABC e do Grande Brasil, é a Ilza Moura, que é secretária executiva do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Ilza, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Convite do Fábio Beza, seu, né? De participar desse programa pela primeira vez, né? Um programa do Sindicato dos Metalúrgicos, do qual eu faço parte. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Legal. Quero agradecer ao Martinha também por essa oportunidade de estar aqui. A honra é toda nossa, viu? Porque você é uma pessoa benquista. Eu sei, lá dentro do sindicato, seus colegas de trabalho, a gente que produz aí, ajuda a produzir a revista República, está sempre ligando lá para a Ilza, pedindo as coisas, e você sempre nos atendendo e fazendo boas amizades com todos ali. Eu queria perguntar, como é de praxe, as pessoas que vêm aqui, a gente pergunta assim, qual foi o seu primeiro emprego com carteira assinada e que idade você tinha? Meu primeiro emprego foi no ano de 75, né? Eu comecei a trabalhar num consultório dentário, né? Eu era assistente do dentista, auxiliava ele, era registrada. Trabalhei 6 meses nessa função. Eu tinha, então, 13 anos na época. 13 anos. Foi meu primeiro emprego. Mas hoje já não pode Naquela mais, época né? podia. Podia, né? Agora é 16, né? Agora é... É engraçado, mas com 16 anos pode matar que não vai preso, né? Não, trabalhar não pode, né? Trabalhar não. Trabalhar não pode, matar pode. Trabalhar não pode, matar pode. Vai fazer o quê, né? É a lei, né? Então, minha querida Ilza, eu queria que você me dissesse o seguinte, ó. O que te levou aí a essa profissão de... Você trabalhou aí como auxiliar lá de odontológico, né? No consultório de odontologia. Depois aí você galgou aí para o secretariado, mas eu sei que você fez outros estudos. O que te trouxe para ser secretária? Conta um pouco para nós aí. Então, depois que eu saí desse consultório, trabalhei numa confecção, depois trabalhei numa concessionária de automóveis, mas assim, nada relacionado à área de secretária. Sim. Né? E na verdade eu também não tinha essa intenção de seguir essa carreira, né? Essa profissão hoje, né? A minha intenção era ser professora, o meu sonho era ser professora. Mas esse sonho não foi realizado por quê, Ilza? Então, Ou você pensa em realizar? Não mais. Já estou realizada nessa profissão de secretária. Aí eu fiz o curso de letras, né, nessa intenção de dar aula, e lecionei por um ano, né, num momento que eu fiquei desempregada, aí surgiu uma oportunidade de lecionar. Sim. Eu lecionei esse ano.
E no final desse ano que eu lecionei, surgiu um convite, né, uma oportunidade de eu trabalhar no sindicato. Sim. Mas não era nessa função de secretária, eu ia trabalhar no departamento jurídico. Isso há quanto tempo? Isso há 26 anos atrás. Então você está há 26 anos há no 26 Sindicato anos. Metalúrgico. Isso. E quantos presidentes já passaram aí por esses 26 anos? Já estou no terceiro presidente. Você lembra o nome dos dois anteriores ao Martinha? Quem eram? Lembro. O primeiro foi o Miguel Rupp, que foi quando eu entrei no sindicato. E o segundo foi o João Avamileno. Certo, que depois ficou prefeito, né? Isso. Aí agora... Agora é o Cícero Martinha, atual presidente. Entendi. Olha, eu vejo às vezes quando eu vou lá no sindicato, eu vejo assim, o sindicato tem vários diretores, né? Vários. 59. 59 diretores. Então você tem lá o diretor de comunicação, diretor financeiro, diretor de esporte, diretor de eventos, várias vertentes lá, né? Que cada diretor corresponde a isso, né? Você como secretária executiva, então você é muito requisitada a fazer coisas. Além de atender o presidente, você também atende ao pedido de diretores, né? Sem dúvida. Então, como que você lida cada dia? Por exemplo, o diretor de esporte te pede determinada coisa, o diretor de imprensa aquilo outro. Como você se organiza para atender e deixar todo mundo satisfeito? Tem que ter muito jogo de cintura, né? Para lidar com as pessoas, porque cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de ser. Um pede um serviço, mas ele tem paciência de esperar, o outro já não tem. Então, a gente tem que ter um certo jogo de cintura. Obviamente que eu não consigo atender a todos, né? Porque são muitos departamentos, são muitos diretores. Sim. E o sindicato também é muito dinâmico, a gente trabalha muito também com improviso, as coisas que acontecem nas empresas. Mas, na medida do possível, eu sempre procuro atendê-los, né, de uma forma carinhosa, sem deixar o meu trabalho com o presidente, que é a prioridade, né? Certo. Prioridade número 1 é atender a presidência. Mas, obviamente, que o trabalho tem que caminhar. Então, se precisa uma assessoria para um outro diretor, para o trabalho fluir, então, obviamente, eu tenho que fazer essa parte também. Então, como você disse aí, que cada um tem o seu modo de ser, seu modo de agir, seu modo de pedir, seu modo de... Então, no fim, você acaba sendo assim um tanto psicóloga ali do pessoal, não? Existe esse lado também, né? Existe. Com 26 anos, já dá pra gente, assim, conhecer uns novos, né, que entraram, mas... A maioria deles já trabalho já há bastante tempo com eles, então a gente já tem assim um certo conhecimento, já conhece o comportamento de cada um, né? Então isso facilita. Eles também já me conhecem bem, né? Eu sei. Então isso aí facilita bastante o relacionamento, né? Então, porque relacionamento é tudo, né? O bom relacionamento, bom relacionamento, né? sem dúvida. Aí flui direito, né, as coisas, né? Com certeza. O respeito, né? Pelo seu trabalho, né, a confiança que você vai realizar um bom trabalho. Então, o Martinha sempre diz, algumas vezes ele cita nas reuniões, nunca peça nada para alguém que não tem o que fazer, né? Sempre peça para aquele que está sempre cheio de serviço, né? Que com certeza esse é o eficiente, né? Que sempre... Esse é sábio, as palavras sábias, né? Sábias. Então, eu costumo sempre pensar nisso como uma forma de trazer isso também para o meu dia a dia. Entendi. Né? Procurar, lógico que não dá para abraçar tudo, porque a gente também tem... tem sentimentos, tem compromisso. Tem. Então, falar em sentimento, que eu queria citar isso, sabe? Às vezes as pessoas pedem coisas que a gente, sei lá, humanamente impossível, ou que não dependeu de terceiros, que não deu para fazer, aí dá aquela frustração, né? Você já chegou a ir muito frustrada para casa por não ter podido atender tal coisa, assim? Como você trabalha com isso? Isso acontece muito, né? Porque a gente, no dia a dia, muitas vezes não tem condição
de resolver mesmo tudo, né? Sim. E às vezes você vai para casa, eu sempre quando coloco minha cabeça no travesseiro faço um balanço do dia, né? Sim. E às vezes me lembro que eu deixei alguma coisa para trás. Então você fala, puxa vida, eu tinha que ter feito isso, né? Mas na primeira hora do outro dia você já vai com aquela intenção de já resolver isto, né? Uhum. Mas isso acontece muito porque são muitas, como eu disse, né? O sindicato é muito dinâmico, não é uma rotina assim. Além da sua rotina que você tem que contar também com as questões que surgem, né? Lógico. De improviso do trabalhador, as greves, assembleias, campanha salarial. Então isso aí demanda assim uma agilidade nossa. Sei. E às vezes você tem que parar tudo que você estava fazendo, né? Para dar um atendimento, uma prioridade nessas questões que surgem. Eu entendo. Né, no dia Se fosse no setor privado, né, seria assim seria mais metódico. Você tem aquilo que é para fazer quase sempre. Às vezes surge algum imprevisto, alguma novidade alguma coisa fora da rotina, mas não tão quanto ao sindicato. Por ser uma entidade de classe, igual você falou, às vezes estoura uma greve ali, às vezes um problema na empresa lá, aí tem lá o mês da PLR, né? Tem várias coisas. Campanha salarial. Campanha salarial. Às vezes você está fazendo uma coisa aqui e tem que socorrer outra lá, apagar um incêndio aqui e está pegando fogo lá. Isso, e é bem diferente de uma empresa, né? Do setor privado, vamos dizer assim, né? Então, que é uma entidade, você mexe com pessoas, não é isso? Que está ali acontecendo coisas fora do sindicato, ao contrário de uma empresa do setor privado que está acontecendo dentro e não fora. Né? Então tá certo, o papo Caiusa aqui está muito bom, a gente volta já e esperamos você. Até já. Que bom, voltamos com o programa O Trabalhador, idealizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. É sempre bom lembrar. A nossa convidada de hoje, a gente já vai continuar conversando com ela, Ilza Moura, secretária executiva. Mas agora, nós vamos voltar a conversar, mas eu vou, conforme prometi, a gente sempre lê aí a leitura de imprensa. O Beza colocou esse nome, sabe? Leitura de imprensa. Então vamos à leitura. Até que eu gosto porque o Beza... Ô Beza, você é assinante do Estadão, Beza? Ele aponta com o dedo lá que é. Aqui, ó. Saiu aqui no Estadão. Vamos ler para você, você vai gostar. E se você quiser saber que Estadão que é, você liga aqui, manda um e-mail e a gente fala, tá? Olha lá. Organize-se, desligue e, enfim, descanse. Aí diz aqui, ó, o subtítulo. Esse é o título que eu li, agora é o subtítulo. Perfil centralizador e medo de dizer não faz com que 30% dos executivos brasileiros permaneçam longos períodos sem tirar férias. Então, sabe aquela pessoa assim que tem medo de falar que não pode fazer? Recebe um telefonema, oh, dá para você fazer isso? Não dá, mas ele fala dá. Fica só falando dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Acumula um monte de tarefas, aí não consegue tirar um fim de semana de folga com a esposa, com a namorada ou com os filhos, entendeu? Você tem que começar a aprender a falar não, porque quando você fala não dá, você está dando a possibilidade, concedendo a possibilidade da outra pessoa fazer, tá certo? Agora se você fica falando eu posso, pode dar para mim que eu faço, não, então deixa que eu faço, então não é bem assim não. Você está se sobrecarregando, você não é um burro de carga. Você sabe que nossa mente, nossos neurônios, ele tem um limite, ele também cansa, assim como nossas pernas cansam se andar bastante. Então você tem que aprender a falar não, não é possível, eu tenho um limite, você não é super-homem nem super-mulher. Então você, que está aí assistindo o programa, trabalhador, trabalhadora, seja estudante, aprenda a dizer, olha, não dá, não posso. Esse fim de semana eu vou descansar. Fala isso com todo o orgulho e prazer. Este fim de semana eu vou descansar. Não posso fazer isso, lamento, tá? Além de você estar cuidando de você,
você está dando, repetindo, oportunidade da outra pessoa se virar, entendeu? Não fica aí pegando coisas. Não é bem assim, não, tá? Às vezes depois você tem um problema de estômago, um problema de visão, um problema disso, um problema daquilo, e estresse, vai para o médico, vai para o psiquiatra, tudo, e não sabe o que que é. Sabe o que que é isso? É acúmulo de coisas que você não deveria, não poderia fazer e acabou pegando para fazer. Não estou certo, Ilza? Não é bem por aí? Certíssimo. Então, tem até aqui, ó, vou mostrar para vocês. O ilustrador foi muito feliz aqui nessa matéria. Eu gosto disso aqui, ó. Tá vendo? A mulher acorrentada aqui. Atitude deixa a turma dos sem férias. Executivos que não se libertam do trabalho são pouco organizados, não gostam de delegar responsabilidade. Sabe, não gosta de delegar responsabilidade, são pessoas inseguras. Então você não confia lá no seu funcionário que você contratou? Então, não gosta de delegar funções ao trabalho para ele? Então, o incompetente é você. Por que você contratou? Então você delega e fica tranquilo. Você não confiou? Pô, então ainda continua aqui, ó. E por isso adiam o descanso anual. Nem férias tiram, né? Algumas medidas que podem mudar esse quadro. Aí tem lá na página 4. Precisa mudar esse quadro. Aí aqui, o jornalista, essa matéria, ela diz aqui algumas dicas, algumas medidas que podem mudar esse quadro. Você tem que começar a delegar as coisas, a tirar suas férias, a curtir seu fim de semana, ir ao cinema, sabe? Porque tem aquele chefe lá, centralizador. O que que ele faz? Ele pega e quer ver tudo. Ele tem lá 50 pessoas trabalhando com ele e tem 5 diretores, por exemplo. Aí ele fica lá olhando o que cada diretor está fazendo. Aí no fim de semana ele pega relatório e leva para casa, esquece lá a mulher, já abriu o campo para o Ricardão, né? Que esquece a mulher, fica vendo planilhas, isso e aquilo, e chega a ligar até de domingo lá para o diretor ou para um subordinado para questionar certas coisas. Não é assim, você tem que delegar para as pessoas e periodicamente fazer uma reunião para ver se está tudo de acordo. Se não está, faça um corretivo, entendeu? Então, procure descansar. Eu vou repetir uma coisa. Imagina você andar daqui até a Praia Grande, imagina isso. Vamos colocar até Peruíbe, que é um pouquinho mais longe. Sem parar, o que que vai acontecer? Você vai sentir um cansaço terrível físico. Agora, fazendo uma analogia, se você pega muito trabalho, que envolve a sua mente, o seu pensar, o seu raciocínio, ficar olhando no computador, por exemplo, digitando e telefonando aquilo tudo, o seu cérebro, a sua mente vai cansar, você vai ficar estafado. Vai ficar estafado, assim como as suas pernas ficaram se você andou uma quantidade dessa que eu falei, entendeu? Então você tem que descansar, delegar, ficar pescando, ficar vendo um filme, comendo uma pipoca, namorando, enfim. Dá um tempo para a sua cabeça. Aí sabe o que vai acontecer? A sua mente vai ter ideias melhores porque ela vai estar descansada. Isso aqui é a dica do leitura de imprensa. Continuando com a leitura de imprensa, quando eu falei no começo, aqui ó, Sindicato dos Trabalhadores de Santo André e Mauá completou 79 anos no dia 23, que foi no domingo, uma festa maravilhosa. Aqui o presidente Martim assoprando um bolo, né? Parece que o bolo aqui, que ele está assoprando, é aniversário dele, mas não é. Ele não tem essa idade, é o sindicato que faz 79 anos de atividades aí, de lutas e conquista, né, para o trabalhador do setor metalúrgico. Então, parabéns ao sindicato pelos 79 anos e a toda a diretoria, a todos os associados, enfim, a todos esses seres humanos que pensam no próximo e fazem alguma coisa através das suas lutas, através da organização, através da união, para requerer aquilo que é de direito do trabalhador. Graças a essas entidades de classe que o trabalhador brasileiro conquista os seus direitos. Então, fica registrado aqui, mais uma vez, parabéns aos 79 anos do Sindicato do Metalúrgico de Santo André. Sindicato mais antigo da região do ABC, tá certo? Voltamos com a Ilza Moura, que é secretária executiva lá deste sindicato. Ilza, a gente parou aqui, você estava falando
umas coisas bem bacanas, né? Que os diretores te pedem lá as coisas, que tem que delegar, que tem que fazer, né? As pessoas quando falam assim, secretária, qual a diferença entre a secretária, né? Porque falam assim, eu vou contratar uma secretária para cuidar disso. E tem a secretária executiva, que é o seu caso. Qual seria a diferença entre uma secretária, quando se diz secretária, e uma secretária executiva? Hoje a função de secretária, a profissão, né? Porque não é mais função. É uma profissão. É diferente do início, né? Quando era função. Quando era função, era atender telefone, recepcionar as pessoas, recepcionar as correspondências, fazer arquivo. E quando foi, então, regulamentada a profissão de secretária, houve uma mudança nesse perfil, né? Muitas empresas hoje, e no meu caso mesmo, o registro mas não é mais nem de secretária executiva, é de assessora da presidência. Certo. Porque houve essa mudança no papel, né, da secretária em atuar. Muitas empresas não registram mais como secretária. Porque é mais esse papel de assessorar mesmo o executivo, né? No meu caso, o presidente do sindicato. E você ampliou, né, esse papel. Certo. Então, você tem que estar sempre ligada nas questões, no que está acontecendo, né? Se atualizando. Hoje, a formação para uma secretária executiva de curso universitário. Antes você poderia, com o técnico secretariado, exercer a função de secretária, datilografia, taquigrafia. Hoje não, hoje imprescindível, né? Conhecimento em informática, em alguma língua estrangeira, a língua portuguesa, falar, escrever corretamente, a postura, né, de secretária. A discrição, né, também é fundamental para você desempenhar um bom papel. Então, a discrição, sem dúvida, porque você lida com informações sigilosas, confidenciais. Né? Então, você tem que saber lidar com essas informações para não criar nenhuma situação desagradável, né? com os outros diretores, né? Então, tudo isso faz parte da profissão. Hoje uma secretária ou um secretário é uma função respeitada, né, e bem vista dentro da empresa, né, ou de uma instituição como essa, né? Sem dúvida. A mulher, em todas as suas profissões exercidas, sempre foi assediada, né? Sim. Eu não vivenciei essa época que você menciona, né, dos anos 70. É porque eu sou um pouco mais velho, sabe? É por isso. Pode ser. Então, mas porque eu entrei no sindicato já em 86, né? Certo. Mas a gente sabe que isso daí existiu sim, né? Como existe, o assédio existe até os dias de hoje, né? Nas empresas, sem dúvida. Não seria assim. A questão da secretária, porque exercia sempre, sempre você tem que estar mais reservada na sala, né, para despachar com o seu superior. Então, sempre se criou essa imagem, né, da secretária. Mas já passou. Já Isso passou. Foi lá naquele tempo. Passou porque a mulher superou isso. Vocês conseguiram conquistando, se impor. Exatamente, se impondo e conquistando, né, o seu espaço. A cada dia, né? A cada dia. Ainda continua, porque não é fácil, Continua, né? Não parou, não é? Porque é uma luta contínua. A gente estava lendo aqui na leitura de imprensa sobre descanso, trabalho, essas coisas. Qual é o seu hobby? Eu gosto muito de viajar, né? Sim. Nossa família, a gente gosta muito de viajar. Que bom. Então, tirar férias para nós é imprescindível. A gente descansar, né? viajar. Descansar a mente, o espírito, né? Porque a gente tem também que dar uma assistência para a família, para os filhos, né? O esposo, né? Então... Mas e música? Você toca alguma coisa, né? Exatamente. Eu gosto de música, né? Então, nas horas, assim, nas horas, não vou dizer vagas, porque as horas vagas não Quando você quer se relaxar. Mas um momento, assim, para relaxar, então a música me ajuda bastante a relaxar. Você toca piano. Né? Completa
Eu estudo, né? Na verdade, eu estudo órgão, né? E gosta? Gosto muito. Qual desses mais famosos aí da música que você gosta lá de dedilar lá uma canção? Na verdade, como eu disse para você, eu estou estudando ainda, né? Então, eu admiro muito Beethoven? Os músicos. Porque se você toca piano, você tem que passar os métodos, né? Que foram as lições que eles deixaram. Mas tá certo. Eu não cheguei lá ainda, não. Mas você vai chegar. Estou Mas você vai chegar. Só começando minha carreira. Eu perguntei isso porque na matéria da revista República, a nossa companheira Ilza Moura, ela saiu lá, ela tem um órgão na casa dela e ela relaxa lá tocando, né? E o filho ouvindo, é por isso. Ilza, o Beza está dando um sinal ali que o programa está encerrando. Você viu como passa rápido? Passa rápido, né? Eu gostaria que você mandasse uma mensagem a todas as secretárias do Grande ABC e do Brasil, olhando aqui para esta câmera aqui, né? Sim. E para você deixar a sua mensagem registrada aqui no programa O Trabalhador. Por favor. Eu quero dizer para as secretárias, para as assessoras, né, assistentes, todas que exercem um papel de assessoria, que nesse mês de setembro, que comemoramos o mês da secretária, que não seja só um mês comemorativo, mas que seja um mês de reflexão, de autoanálise, não é? Profissional, pessoal, da profissão que você escolheu, não é? Que ela venha trazer realizações, que possamos buscar o crescimento dentro dessa profissão, não é? Sendo guiado sempre pela virtude e pelo amor, não é? Porque nós temos que amar aquilo que nós fazemos para que possamos ser bem-sucedidos na profissão que nós escolhemos. Porque hoje a profissão de secretária é uma escolha, porque é uma profissão a ser seguida, então nós temos que escolher e gostar, e amar ser secretária. Tá certo, Ilza. Muito obrigado aqui pela sua presença, de nada. Tá? Então, a mensagem bonita que a Ilza deixou para você que é secretária, mês de setembro, é o mês da secretária. Nós vamos encerrando aqui, o programa Trabalhador acaba rapidinho, é tão gostoso, e convidando você para assistir um belo clipe produzido pela Eco TV aqui na direção do Beza, sobre os 79 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Então fica aí curtindo esse clipe e até a próxima quarta-feira. Obrigado pela sua audiência. Foi a luta por uma vida digna de trabalhador que os uniu. Por caminharem tão juntos atrás de seus objetivos, começaram a se chamar de companheiros. Durante a trajetória, ajudaram a transformar as relações entre homem e trabalho. Eu quero aproveitar a oportunidade para saudar a cada uma das pessoas que fizeram parte da história de 79 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Especialmente você, trabalhador e trabalhadora, que participou decisivamente das lutas, das conquistas históricas da nossa categoria aqui nessa região. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayali. Não é fácil uma entidade completar 79 anos de história, de luta, de conquista. Então, de coração, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de presidir essa entidade que eu tanto amo e que eu tanto adoro. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayali. Parabéns, Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. 79 anos de muita luta e história para contar.